Ok. Prova de G2, oral, parte complementar da prova síncrona e assíncrona. O aluno que está sendo questionado é o Cássio Baldessarek, tá certo? Isso, Cássio Balciari. Tá. Bom, a pergunta para o Cássio que eu estou elaborando é vinculada à ideia e para que ele me fale acerca dos tratados internacionais. Pode falar, Cássio. Obrigado. Então, tratados internacionais são tratados, acordos estabelecidos entre dois ou mais estados soberanos para defender os interesses destes estados. Então, é constituído um documento oficial jurídico protegendo os interesses desses dois estados ou mais um grupo de estados para que cheguem em um consenso para decisão, para definição e, enfim, mediação de diversos parâmetros, aí dependendo do tratado, o intuito desse tratado. Então, eles podem ser de diversas formas. Um tratado comercial, pode ser tratados para fins, digamos, jurídicos, para meio de soluções de conflitos. Diversos tipos de tratados podem ser firmados entre esses estados. Ok. Uma pergunta complementar, o tratado, então, é uma lei? Vale como se fosse lei, o Cássio? Isso, entre os estados soberanos, os tratados eles devem ser respeitados como a lei vigente entre eles para soluções dos âmbitos que foram citados naquele tratado, né? Focados nos âmbitos daquele tratado. Claro que podem ocorrer diversos outros tipos de situações que não estejam inclusas nesse tratado, que daí terão ser conciliadas de outras formas. Ok. Muito bem, então tu está dizendo que o tratado é uma lei entre as partes, né? Que elas se regulam através daquele em relação ao tema objeto da matéria, certo? Perfeito, perfeito. Uma outra perguntinha, em que sentido por que o tratado é obrigatório para o Estado se ele é um ente autônomo e soberano? Por que ele se torna obrigado a esse tratado? Então, como os estados eles respondem para quando os estados firmam tratados internacionais, eles não firmam esses tratados tão somente entre eles, mas também para uma soberania internacional. E no momento que esses tratados eles não são cumpridos, os estados poderão sofrer algumas sanções internacionais vindos de diversos outros estados, como, por exemplo, medidas políticas ou relações diplomáticas que possam ser cortadas, coisas do sentido. Sim, sanções pelo descumprimento, a responsabilidade do Estado. É isso, né? Exatamente. Tá, Isso. muito bem. E eu perguntaria assim, mais objetivamente, Cássio, este tratado, para se tornar válido dentro de um Estado, o que tem que acontecer? O que ocorre? Então, para que o tratado ele se torne efetivo, ambos os estados eles devem como que eu posso falar? Eles devem estar de acordo com todas os caputs, todos os itens deste tratado. Certo. E dentro do tratado ele pode citar, por exemplo, um terceiro como mediador em caso de conflitos dos Sim. itens citados nos tratados. Tá, mas a pergunta é a seguinte: por que o tratado é obrigatório dentro da ordem interna deste Estado, dentro da lei deste Estado? Por que acontece isso? Ele se torna obrigatório para que possa se manter uma ordem geral nas relações, né, entre esses dois estados. Dois Sim. estados eles se comprometem a seguir aquele tratado e o que aquele tratado impôs e por que aquele tratado ele vai ser benéfico, teoricamente, para ambas as situações. No momento que um desses estados ele descumpre
partes ou itens desse tratado, vai acabar fazendo com que o outro estado ele não seja beneficiado, ou seja, digamos, responsabilizado. Isso, responsabilizado. No momento que Ah, ele quebra com itens desse tratado, ele vai ter que ser responsabilizado nas sanções ali citadas, né? ok. Mas assim, ó, uma pergunta. Já viu a palavra incorporação do tratado? Ou a recepção interna do tratado internacional? O que é a incorporação interna? Ou a recepção? Porque você sabe que o tratado é feito lá numa ordem superior, né? Onde os estados se reúnem e negociam. Esta é a esfera internacional. E aí ele vai se tornar obrigatório dentro de cada um desses Estados-membros, certo? Do tratado. E como é que eles se incorporam dentro do tratado? Como é que eles vêm para dentro da ordem interna? Eles se transformam em lei interna? Não tem exatamente específico como que ele faz para incorporar essa lei. Realmente, essa parte me É, foge. veja bem, só para te ajudar, o tratado, na verdade, depois de celebrado internacionalmente, ele Sim. deverá ser levado ao governo daqueles países que ajustaram as bases dele, e ele será transformado em lei interna, tá? Por isso que é obrigatório, porque ele, além de norma internacional, ele é lei interna. E como lei interna, todo o Estado tem que se comprometer por ele, ok? Sim. E Porque no esta, momento então, do é a realidade pela qual o tratado se torna obrigatório internamente. E depois, num segundo ato, chamado de ratificação, certo? Ele vai comunicar, o presidente da República comunica a ordem internacional de volta para que este tratado se torne uma norma internacional também para aquele Estado, certo? Então, esta basicamente é a dúplice face do tratado internacional. Uma perguntinha complementar, Cássio. A pergunta é sobre reconhecimento de Estado. O que tu sabe a respeito disso? Então, o reconhecimento de Estado, ele vai se dar quando, digamos, o Estado ele se estabelece em um território, Aham, e ele vai precisar ter ali um governo, ele vai, certo, ele vai precisar ter um governo, ele vai precisar ter leis internas, e, vai, certo. e também vai se dar quando um terceiro Estado reconhecer a sua existência. Ok. Ou seja, esse é o ato de reconhecimento, né? Isso. Qual é A partir do momento que houver o ato de reconhecimento sim, de um terceiro Estado, isso é irrevogável e o Estado ele se estabelece. como pessoa jurídica internacional, é isso? Isso, Sujeito exatamente. de direito Ele internacional. vai se tornar isso, ele vai criar então uma personalidade jurídica internacional. Própria, que é a dele, que se torna então o Estado. Eu estou satisfeito, Isso, que Cássio. seria no caso a eficácia constitutiva, né? Isso, isso. Estou satisfeito com as tuas respostas, viu, Cássio? Te Perfeito. agradeço, já temos outra colega aí esperando também, tá? E peço, então, que tu aguarde aqui até o final da... Eu tenho que aguardar até meia-noite para ver se tem algum trabalho ainda complementar. E aí amanhã já tem as tuas notas. Não te preocupa que vai dar tudo certo, ok? Perfeito. Muito obrigado, viu, Foi um professor? prazer conversar Obrigadão, boa pessoalmente. noite. Boa Boa sorte, noite. Brenda. Isso. Valeu, obrigada. Vamos lá, Brenda. Tudo bem, Brenda? Bem, prof, Brenda, deixa eu só ver como é que liga a câmera aqui, liga peraí. a tua câmera, por favor. Aham. Aqui, prof. Opa, tudo bom, Brenda? Como é que tá? Olá, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, Brenda. Então, tu sabes que Vamos lá, hoje tu é a então. segunda a ser arguída. A Brenda também está pendente ainda da prova de G2. Tu entregaste o trabalho hoje, Brenda? Não, eu vou entregar depois a prova aqui, Até prof. meia-noite, tá, Brenda? Sim, Até sim. Aham, tô 11h59, esperando. tá? Tá Entrega bom. porque essa prova vale 5 e aquela vale 5. Então, eu preciso que esse Certo. trabalho seja aqui incorporado ainda hoje, tá?
Tá, aham. Primeira sem problema. pergunta, tá? Eu vou fazer uma pergunta mais ou menos semelhante àquela que eu fiz para o Cássio. A pergunta é: o que tu Uhum. sabes acerca de tratados internacionais? O que é o Bom, tratado? o tratado internacional, primeiramente, é importante que a gente fale sobre o direito internacional público, né? Que Sim, ele reconhece a soberania dos estados. Então, a partir do momento que um tratado se faz, depois do reconhecimento da soberania do estado, e depois se firma esses tratados internacionais, que depois vão ser colocados em prática internamente dentro dos estados, né? de que forma ele se torna obrigatório internamente no Estado? A partir do momento em que as partes firmam esse contrato, né? Esse tratado, e Aham. no Brasil especificamente, eu estava vendo que Isso, todos os estados que compõem um país, eles têm que ter autorização dos líderes desses estados, né? Digo, certo. os estados, não o estado como é que é como soberano, né? Digo, os Sim, estados. Então, aí existem todos esses trâmites, eu acho que é o sistema legislativo também isso, sim. tem que reconhecer, né? Na verdade, se torna lei interna, não é isso? Isso, com certeza. Por todo aquele processo de ouvir o Congresso Nacional, etc. e tal, o presidente depois promulga este tratado que se torna lei interna, por isso que ele é obrigatório, entendeu? Ah, Independente disso, no momento em que o Estado adotou o tratado, ele vai comunicar àqueles parceiros do acordo de que ele também é parte, então ele se torna obrigado internacionalmente também. Essas são as duas facetas dessa questão. Qual é o assunto que tu poderias falar melhor para mim, assim, que tu analisaste com mais prioridade? sobre toda a matéria do semestre, o senhor diz? Pode escolher um ponto. Um ponto. Então, professor, um dos pontos que eu achei assim bem interessante para trazer em debate é a questão da ONU, né? Sim, Por, ótimo. que é um assunto que me interessa particularmente, porque eu também cursei durante 2 anos na PUC Ciências Sociais. Certo. Então, dentro do curso se debatia muitos assuntos referentes à ONU, né? Uhum. Que, por mais que ela represente, até um dos trabalhos que tinha essa questão, eu trouxe essa coisa mais crítica em relação à ONU, né? Certo. Porque por mais que ela represente, né, todos esses estados que estão dentro, né, da ONU, a gente sabe que existe uma hierarquia e um poder de influência muito forte, né? Aham. Então, por mais que tenha essa questão de horizontalizar e trazer uma certa questão democrática, igualitária entre os Sim, países, né, a perfeito. gente entende que por mais que o sistema se coloque de uma forma no papel, assim, a gente sabe que na prática as economias e tanto a questão da soberania dos estados, elas têm A uma política, hierarquia, né? A as política. políticas, né? O sistema Uhum. econômico, muitas vezes, de alguns desses países, eles são diferentes e trazem uma disparidade entre os estados, né? Tá bem, tá Porque bem. a gente percebe hoje que o sistema capitalista, né, que é o sistema vigente hoje no mundo, ele é um sistema que, querendo ou não, as grandes potências, eles acabam sucateando muito da mão de obra, da matéria-prima, Ok. enfim. Então, trazendo para esse contexto internacional, a gente sabe que países hoje, como os Estados Unidos, é o mais influente, né? O poder de voto dentro da ONU, ele é mais influente por ter mais também investimento deles, né? Que os Certo. países, eles também trazem, elas têm mais influência por também ter mais influência de capital, né? De poder mesmo, né? É. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante que foi debatido, foi trazido, né, para dentro Sim. da cadeira. E eu não sei, eu acho que é isso, professor. Eu não sei Me diz se você se quer. tu sabes alguma coisa acerca do direito ao veto na ONU. Você Direito sabe que ao veto, o Conselho de professor. Segurança é que administra a paz e a segurança internacionais. É composto por 15 membros, sendo que 5 são permanentes, ok? Tu sabe quais Sim. são esses 5 membros permanentes? Tu lembra? Não, eu acho que com certeza é Estados Unidos, China, Certo. Quem mais? Reino Unido, Certo. não? Certo. Rússia? Certo. Certo. Perfeito. Falta só E o 2. último?
O último eu vou postar, eu acho que na França? Não. Certo? Não, tem mais um ainda. Só mais um. Alemanha. Não, a Alemanha era contra quem se criou a ONU. Porque ela Ah, foi feita a partir da ligação dos países aliados da Segunda Guerra. aham. O outro é a China. A China? Eles eram tudo aliados contra quem? Contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão. Entendeu? Sim. Então, assim, os países do eixo, que representam Aham. a Tá certo. oposição aos Sim. países aliados, na verdade, ficaram excluídos da ONU. E para Aham. este se concedeu o direito ao veto, ou seja, eles podem aprovar ou não aprovar toda e qualquer manifestação, porque nas questões mais importantes dentro da ONU, as questões, Aham. por exemplo, que envolvem a autorização para a guerra, alguma coisa assim, estes países, se não votarem favoravelmente, qualquer um destes cinco, por isso que a gente chama de Big Five, né? Repito, Uhum. Estados Unidos, era a União Soviética, virou Rússia hoje, a Sim. França, o Reino Unido e a China. Estes países, na verdade, se deixarem de votar favoravelmente ou contra, não interessa, não votarem, eles estão implementando o chamado veto, e essa resolução não vai à frente, não se discute mais. Ah. Ela morre por aí mesmo, entendeu? Isso mesmo já demonstra a disparidade que tem, né, professor? Desigualdade. Porque por mais que tu traga querem trazer essa falsa hegemonia, né, essa horizontalidade, a Isso. gente sabe que tem poder de voto muito mais forte, né? Muito bom. Essa tua ideia já é uma ideia importante, viu, o Brenda, porque é uma ideia que faz tu te localizar dentro desse tema e verificar que a ONU não tem essa perfeição que pretendem dar a ela, embora ela, por vários motivos, é uma organização que funciona muito bem, né, em outras partes. Claro. Certo. Sim. Tu sabe alguma coisa sobre direito internacional privado? Em poucas palavras? Direito internacional privado, então ele defende, aliás, ele não é defende, qual é a palavra que eu queria usar? Ele disciplina. Sobre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Certo. Né? E eu estava vendo, professora, mas assim, só trazendo um exemplo que eu estava lendo sobre coisas que eu não tinha parado para pensar. Certo. Por exemplo, questões de... Um exemplo bem um pouco aleatório, assim, mas, por exemplo, se acontece um acidente entre pessoas estrangeiras aqui no nosso país. Certo. Né? Como que pode ser? Aí elas podem escolher, né? Se serão julgados aqui ou vão ser julgados no país delas. Ou, por exemplo, se duas pessoas estrangeiras elas firmam um acordo com uma empresa que é localizada no Brasil, né? Como que elas vão... se eu não me engano, nesse caso, tem que ser julgado aqui, no nosso, em território nacional. Isso. Né? Então, eu estava lendo tantos exemplos que realmente, assim, eu não tinha consciência de como que o direito ele tem que abraçar todos esses acontecimentos, né? Tu vê, o direito privado internacional basicamente é isso, exatamente assim, a regulamentação, como no direito público são entre estados, né? Os estados são entes do direito internacional público, eles se relacionam. No direito internacional privado, quem se relaciona é o sujeito nacional e o sujeito estrangeiro, a empresa nacional ou a empresa estrangeira. E dentro destes relacionamentos ocorrem muitas vezes desavenças. E essas desavenças, né, Brenda, elas têm que ser resolvidas através de um sistema legal, através de um tribunal de um país ou de outro. E o direito internacional privado, para que tu tenha uma ideia bem focada, é exatamente aquele que vai escolher a lei a ser aplicada nessa relação. Por exemplo, um divórcio entre um brasileiro e uma francesa, tá? Domiciliada na França. Este divórcio vai ser decidido pela lei brasileira ou pela lei francesa, entendeu? Veja que as duas falam do divórcio e as duas querem ser aplicadas. E quando tu estuda o direito internacional privado, imagina você como brasileira, vai querer aplicar preferencialmente o direito brasileiro, né? Obviamente. Sim. Então, se você ingressar com a ação de divórcio, por exemplo, litigioso, né? Você vai estabelecer a regra de qual é a lei que será aplicada para o Brasil, entendeu? E esta lei é a do teu domicílio, onde tu está domiciliada. Então, se está domiciliado no Brasil, é a lei brasileira que se aplica.
Agora, se for lá ao contrário, vamos supor, o teu marido, que quer se divorciar de ti, ingressou com ação lá na França, e ele está domiciliado na França, e é nacional francês, mais especificamente, a lei francesa que vai ser aplicada. E vejam bem, Sim. o juiz daqui ou de lá tem que decidir pelo que está estabelecido na lei. Ok? Não, e o interessante, né, professor, é que assim, quando tem casos em que as partes podem escolher qual território, né, elas vão ser julgadas, também tem Certo? essa questão de encontrar qual que ela vai se tornar mais benéfica para as partes, né? Porque Na tem verdade, alguns assim, acordos que alguns países defendem mais que outros, né? Se, por exemplo, numa questão de prestação de alimentos, né, a pensão alimentícia do marido para a mulher, vamos dar esse exemplo que é bem comum, tá? Um for de um país e outro for do outro país, né, nós vamos ter que deliberar qual é a lei que vai decidir isso, né? E quando você delibera pela lei que vai ser aplicada, não quer dizer porque tu é brasileira que vai ser a lei brasileira, mas por acaso, neste caso, é a lei brasileira. Tá? Então, assim, o objeto não é resolver a questão, o objeto é escolher qual é a lei que se aplica. Ponto final. Né? Ok? Sim. Mas estou satisfeito, Brendo. Não te esquece, Ai, que pelo bom. amor de Deus. Não vou, para deixar. E tem que ser hoje, tá, Brenda? Sem não, falta. é hoje sem falta, professor. Estou terminando aqui já vou enviar ali. Tá bom, obrigado. Tá bom, muito obrigada, prof. Vamos passar para o Klaus. Tá? Obrigado, abraço, Brenda. Tchau, obrigada. Klaus, presente? Olá, Klaus, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tu entregaste o trabalho já, a parte escrita? Sim, entreguei acho que era umas 11 da manhã, por ali. Hoje? Foi hoje, né? Sim, foi hoje já. Qualquer dúvida, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, Klaus, pegar teu e-mail, tá? Ou tu me manda para o meu WhatsApp, pode ser? Tá? Claro, Só para mim, se eu não localizo, que eu não estou aqui com o computador agora aberto na parte. Depois tu me manda, então. No final, tu me dá alguma coisa que eu anoto aqui. Bom, Klaus, essa prova aqui é o objetivo de complementar, então, a parte escrita, que é a parte síncrona agora, né? Em que nós nos encontramos fazer uma prova oral, que é uma obrigação feita pela Escola de Negócios, e, objetivamente, o nosso tema é direito internacional público, direito internacional privado. Dentro desses dois temas, o que tu gostaria de falar? O que tu tem mais firmeza, digamos assim? Acho que o público. Público. Muito bem. Então, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Cássio, perguntando para ti o que é o tratado internacional. O que significa tratado internacional? Tratado internacional são... Ele vale como um acordo, né, Cássio? Sim, são acordos que acontecem entre diferentes estados, ou em diferentes... que abrangem diferentes... organizações e os estados e os sujeitos internacionais. Isso, e os demais sujeitos. Os demais sujeitos que o tratado busca dar uma solução ao conflito, algum tipo de conflito, ou ajudar a intermediar a solução entre países conflitantes. Se um tratado como o Brasil e Estados Unidos elaboram um tratado para adoção de menores, tá? Sabe o que é adoção de menores, né? Para regular essa regra de adoção. Se o Brasil faz um acordo com os Estados Unidos e surge um conflito entre um brasileiro e um americano, né, nós vamos verificar que se existe o tratado, né, Klaus? Ele é que vai ser aplicado, ou vai ser aplicada a lei deles. O que tu acha? Acho que vai ser aplicado o tratado, porque já foi previamente combinado entre as partes para que, caso acontecesse isso, caso acontecesse algum problema, alguma ação, já teria sido pré-agendada, pré-combinada entre as partes, para não haver problemas posteriores. Tudo bem. Tu sabes alguma coisa sobre a natureza do direito internacional privado? Sabes alguma coisa sobre o privado? Qual é a função do direito internacional privado? A função dele é indicar uma lei a ser aplicada nos conflitos. Isso, conflitos privados. Isso, conflitos privados entre
pode ser empresas ou indivíduos, seja brasileiro, europeu, certo, alemão, esses, perfeito. de diversas nacionalidades que podem ser... Quando existir uma conexão interespacial privada, né? Ou seja, toda a matéria do nosso Código Civil, a matéria de direito privado. Matéria de direito privado é aquela que rege as relações entre os sujeitos, entre os indivíduos, o homem, ou pessoa física ou a pessoa jurídica, as empresas, né? Muito bem. Uma outra pergunta agora, pulando um pouquinho. O que tu me pode falar a respeito da ONU? A ONU foi criada para ajudar a manter a paz no mundo, para não ter as guerras e para sempre ter um meio de que o conflito seja intermediado e não seja levado até uma guerra, que a guerra seja o último dos últimos dos últimos passos para ser resolvido o conflito. Tens algum exemplo de solução que não seja pelo uso da força e que seja mais indicado do que o uso da força armada? Conhece algum exemplo? Naquele questão, solução dos conflitos, solução pacífica dos conflitos internacionais. Tu poderia me dar um exemplo? O que os Estados negociam? Que eles podem fazer para evitar o conflito armado? Eles podem ir nos conselhos da ONU, acho. Certo. Por exemplo, no Conselho de Segurança. Certo. E ter uma audiência, eu acredito, que possa levar as partes conflitantes a um acordo, para que as duas partes saiam ganhando, digamos Conciliem, assim. Né? Faça um acordo entre elas. Que sejam contempladas e que sim, mas não haja guerra. Tá tudo certo. Você fala, então, de um conflito entre Estados que vai se submeter à ONU, que a ONU decidir. Ótimo. Agora eu pergunto, entre eles têm formas de resolver isso sem chegar até a ONU? Como é que eles podem resolver isso? Acredito que sim. Acredito que entre em conciliações, né, com... A conciliação, ótimo. Os meios chamados diplomáticos, né? Isso, que são os congressos, negociação direta, mediação, bons ofícios, mediações, arbitragem. Que são meios que os países usam para não chegar até a ONU e que muitas vezes tem outros países envolvidos que ajudam mediando encontros e nas conciliações também para que não haja o conflito, porque em caso de conflitos não são apenas os dois ou mais, né, países envolvidos, sempre acaba sobrando para outras partes do... Sim. O prejuízo é mundial, então esse é o objetivo da ONU, paz e segurança para todo mundo. Uma rápida palavra sobre o reconhecimento de Estado. Em primeiro lugar, como é que se compõe um Estado? Em que momento nasce um Estado? Acho que ultimamente, né, porque os Estados muitas vezes já estão meio que divididos. Para nascer um Estado novo, muitas vezes acontece a partir de guerras civis e outras coisas. Sim, esta é as formas pelas quais nasce. Tudo bem. Mas como é que ele se compõe, esse Estado? Quais são os elementos integrantes de um Estado? O que ele tem? Tem 3 elementos que são importantíssimos para que o Estado exista. Sim, eles precisam de ter um povo, ter um território e um governo. Governo. Estou vendo que tu já está por dentro, então, tu está sabendo. Território, povo e governo, e mais a capacidade de se relacionar com os outros. E no momento em que ele tem esses elementos, os outros estados passam a reconhecê-lo, fazendo com que ele se integre também na comunidade mundial de estados, né? Um sujeito de direitos e sujeitos de deveres. Ok. Eu estou satisfeito, Klaus. Tá bom? Não, tu se entregou, entregaste a prova, eu vou... Só deixa eu anotar aqui, Klaus. Só um minutinho.
deixa eu dar uma olhada aqui se está na pauta. Tá, já achei. Eu já vi que teu trabalho foi entregue hoje, né? Isso, hoje de manhã. No Moodle, né? Sim. Tá bom. Tu entregasse ali ali diz assim, G2 assíncrona, né? Foi naquilo, né? Tinham 2 abertos, né? É. Eu botei nos 2 por precaução. Não, tá, não, é que o assíncrona é aquela parte escrita, e a síncrona é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sim, entendeu? que para mim, na área de G2 do Moodle, tem duas áreas de entregas escritas, prova G2 assíncrona. Prova G2 assíncrona e outra embaixo. As duas escritas assíncrona, daí eu... Isso, não, a síncrona é a edição deste vídeo que vai para análise da administração da PUC, entendeu? Sim, é que aqui eu posso virar para o senhor ver aqui? Posso ver, se tu puder me mostrar. Deixa eu achar, como é que vira a câmera? Peraí. Não tem como virar. Não sei, tipo, aqui, achei. Aqui, ó, aqui tá escrito duas, daí eu acabei postando nas duas. Isso mesmo, não faz mal, não tem nem problema. Depois eu precaução, tiro a da síncrona e incluo esse vídeo, tá? Não tem problema. Sim. Mas tá ok, deixa eu ver tuas notas, Klaus. Tava morrendo de medo que você não viesse. Não gosto, e tu tem 2 notas boas aqui, tu tem um 10, tu tem um 8, né? Não seria justo, o problema teu foi todos os trabalhos que tu não fizesse, né? Sim, eu acabei não fazendo. Foi aí, como as notas valem no sistema semipresencial tanto quanto, né? Mas tá bom, tá aprovado, Cássio. Cássio, desculpem, Klaus. Fica tranquilo. Também, obrigado. Tá? Felizes férias, boa formatura, não sei se está se formando. Eu acabei tendo que postergar mais um semestre. Agora, daí eu vou acabar me formando no meio do ano que vem. Tá ótimo. Então, felicidades. Foi muito obrigado bom conhecê-lo, tá? Até logo. Senhor também. Abraço. Tchau. Abraço.